a estratégia visa desalojar José Eduardo da presidência do MPLA. Portanto, a estratégia visa dizer à sociedade que Eduardo dos Santos é um problema nacional e que deve ser afastado da presidência do MPLA. Portanto, ele vai ter que convocar congresso. Agora em março vão pedir que convoque o congresso. Se não o fizer, provavelmente haverá a possibilidade de haver assinaturas de militantes do MPLA para pedir a cabeça de Eduardo dos Santos. Significa dizer que há uma ruptura no interior do Partido do Estado e no regime angolano. E isso é grave, porque nós precisamos de estabilidade no regime angolano, na governação angolana. Porque se João Lourenço e Eduardo dos Santos não se entendem, nós vamos ter aqui consequências desastrosas no nosso país. Eu quero dar exemplos claros nas transições. Nós temos a felicidade de ter um país que nós não temos assassinatos, não temos envenenamentos de políticos, não temos ameaças de morte. Nós temos um país com estabilidade política. Nós temos que manter isso. Nós não podemos pensar que a transição é uma brincadeira. É preciso que as pessoas, que os abutres, que querem prisão das pessoas, que querem, percebam que a transição só terá sucesso se Eduardo dos Santos e João Lourenço puderem estar à mesma mesa tranquilamente, se amanhã nós podemos na rua, na conversa, encontrarmos o ex-presidente como uma pessoa normal a participar da vida pública. Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter transição nenhuma. Gil, e vamos ter violência aqui dentro. Que leitura o Gil faz do silêncio? É muito grave o que nós estamos a viver, o que aconteceu agora com essa conferência é muito grave. Vamos pensar o contrário. Vamos pensar, por hipótese, que a Isabel seja constituída arguida de um processo, nesta fase de transição. Vamos pensar, por hipótese, porque é uma das hipóteses em cima da mesa, que o inquérito apresentado se transforme numa acusação. E aquela acusação tenha pernas para andar. E, portanto, Isabel dos Santos, filha do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, e atual presidente do MPLA, empresária de renome internacional, angolana, de maior prestígio internacional, está no banco dos réus amanhã. Uma pessoa sem experiência pode exultar, eu não. Porque as repercussões dentro do nosso sistema político vão ser terríveis. Porque as pessoas vão perceber, dentro do regime angolano, que aquilo vai ter um efeito dominó. E eu lhe pergunto, ela não pode ser constituída arguida? Pode, é uma cidadã como qualquer outra pessoa. Agora, deve ser, na minha perspectiva, deve ser constituída arguida num caso qualquer das suas empresas, não neste caso, onde ela já passou na Sonangol, porque ela já não está na Sonangol, que o objetivo era tirá-la da Sonangol. Porque senão nós vamos ter uma visão de retrospectiva, de caça às bruxas, vamos começar a identificar, então, e quem era o anterior gestor da Sonangol? Como é que a Sonangol estava numa questão de pré-falência? Vamos pôr um processo também contra ele, e vamos pôr um processo numa pessoa que estava no Fundo Soberano, e vamos pôr um processo no Ministério da Justiça. Porque em Angola, Macedo, as pessoas enriquecem através do horário público. A corrupção está no Estado. João Paulo, voltemos à questão essencial para mim. Minha opinião pessoal. Não, o povo deve perceber que nós precisamos de estabilidade como pão para a boca. Mas vem aí subida de preços dos combustíveis. Sim, isso é uma má medida. Isso é uma má medida. Nós temos um superávit do país. O que está acontecendo do ponto de vista da política econômica é um erro. Nós estamos a desvalorizar a moeda. Nós estamos a retirar o poder de compra das famílias. Nós estamos a aumentar o desemprego. Nós estamos a acabar com a possibilidade das pessoas terem consumo na economia. As pessoas não têm capacidade de poupar. E nós vamos aumentar o preço dos combustíveis. Mas como é que um estrangeiro, como é que um investidor vai para um país investir se naquele país a moeda está depreciada? Ele não tem capacidade de repatriar os seus dividendos porque não há divisas. Para que é que ele vai investir em Angola? A política econômica do atual governo é um erro completo. E esse tipo de medidas, agora com as privatizações, só vão encarecer a vida das pessoas, só vão empobrecer as pessoas, só vão aumentar a criminalidade. Nós vamos criar aqui um clima de sufoco na economia, porque nós temos que crescer. Nós precisamos de investimento. O país precisa de crescer para poder distribuir melhor, para poder resolver o problema do povo. E com essa política, não vamos a lado nenhum. Mas agora, também se diz que a Sonangol está a perder 200 mil dólares por dia. É uma questão muito importante que tu colocas. E por que não se encontram os culpados desses desvios que já estão há 20 anos ou 30 a fazer isso? Todo mundo sabe que há desvios do combustível. Não começaram só com a gestão da Isabel.
Por que não se colocou uma queixa-crime na Polícia Judiciária ou na PGR para se investigar como é que funciona esse esquema dos desvios de combustível? Portanto, fazer de Isabel dos Santos o problema de Angola, o José Eduardo dos Santos, eu penso que isso é um erro, que isso vai perigar a nossa transição. E neste momento é importante que os partidos políticos, as igrejas, a sociedade civil, as pessoas mais esclarecidas, expliquem às pessoas que nós temos que acabar com a impunidade. E aí o presidente João Lourenço tem tido uma postura muito boa, porque fez tremer o regime, mostrar que não há ninguém que está acima da lei. Agora temos que dar passos prudentes e seguros, porque senão nós vamos ter aqui problemas que não tínhamos no passado, que é assassinatos, envenenamentos e medo. Porque neste momento hoje do país, a claque dirigente do MPLA, que é o regime, o partido do Estado que domina o país, tem medo. Impera um clima de medo. Medo, pânico, terror. E isso é mau, porque as pessoas com medo. E só para terminar esta parte, como é que as pessoas vão repatriar capitais de fora? Aqueles que roubaram. Num clima em que a senhora mais rica do país quase tem um processo crime à porta. Como é que as pessoas que já roubaram e agora disseram que há uma lei que vai vos facilitar, ninguém acredita nisso. Isto é um outro tema. Portanto, Gildo, qual é dizer que o que aconteceu em relação às denúncias é muito grave e vai requerer ponderação, muita serenidade, porque a nós nos interessa que o nosso país possa avançar. Para avançar é preciso gerar confiança nos investidores. E os investidores, para terem confiança no nosso país, têm que ter consciência nas pessoas que estão à frente das instituições e nas próprias instituições. E parece-me que se não se inverter o quadro, quer a nível discursivo, quer a nível de políticas públicas, quer a nível de confiança institucional, mesmo com algumas leis que vamos mudando, com fusões da PIEX, deu a PEX, nós não vamos a lado nenhum. Muda o nome, muda a realidade. E é importante perceber que há um empobrecimento das famílias angolanas todos os dias. A Sonangol tem grandes responsabilidades, porque a Sonangol é o motor, é a alavanca do nosso desenvolvimento. Se nós não conseguirmos fazer esta transição com todos, porque eu defendo uma política de inclusão, nós não podemos ter essa visão maniqueísta de que os bons e os maus, não. Todos os angolanos são importantes nesse processo de desenvolvimento. Se nós não conseguirmos fazer essa transição com calma, com ponderação, com maturidade, nós, daqui a 6 meses, vamos ter uma fratura tão grande, porque é importante dizer uma coisa que as pessoas pensam que é uma aberração, mas é verdade. A estabilidade do MPLA, que é o partido que dirige o nosso país, é fundamental para a equação do desenvolvimento do país. Se o MPLA como disse João Paulo Ganga, este é um tema que conflito, não se esgota agora, podíamos agora